tarde, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma sexta-feira de reflexão. Gente, o tempo tá voando, acabou o mês de agosto, é a última sexta do mês de agosto. Domingo, setembro, mês novo, e quando a gente abrir os olhos, já estaremos no Natal, Ano Novo, 2025. Por isso se faz tão necessário a gente tomar as rédeas das nossas vidas, controlar a nossa mente, buscar nos conectarmos conosco mesmo, sim. Ainda mais esse ano, que é um ano político de eleições, passa voando. Falando em eleições em ano político, acho que todo mundo está acompanhando de uma maneira geral a campanha, a concorrência na disputa pela Prefeitura de São Paulo. E eu tenho que confessar que eu amo pessoas que têm inteligência emocional, que têm um raciocínio de campo quântico, que conseguem ter uma resposta rápida, são transparentes e verdadeiras porque não têm o rabo preso, como diz o bom português, mas agem com uma inteligência emocional. Quem não tem isso se desestabiliza, e quem tem o autocontrole. Mas para quem não tem e quer aprender a desenvolver essa inteligência emocional, esse autoconhecimento, é muito importante começar por uma respiração, como eu sempre começo as lives. Cheira uma flor, sopra uma vela, devagar, inspira em 3 tempos, mantém 3, expira em 6, controlando a frequência cardíaca, respiratória, oxigenando o cérebro, controlando o seu impulso. A maneira de você não agir no primeiro impulso é respirando. Mas vamos lá. Você sabe identificar e compreender os seus próprios sentimentos? Olha, isso é treino, viu? E eu posso garantir. Qualquer pessoa, qualquer um de nós passa por fases boas e ruins nas nossas vidas, sim. E isso afeta diretamente onde? Na nossa autoestima, sim. E aí, pode ser a gente num momento positivo, num negativo. Se você consegue, se estiver num momento bom, você tem uma boa autoestima. Se você estiver num momento mais ruim, a tendência é você, com os seus pensamentos, ir para uma baixa autoestima. E eu já estive lá, você já esteve com baixa autoestima? Então, bom, por conta da inconsistência, algumas pessoas, e também da inconstância, né? É inconsistente os pensamentos, as ações, não tem atitude. Mas é muito inconstante essas emoções. Sai muito numa das vias da micro, que fica em bipolaridade, não no sentido da doença bipolaridade, mas no sentido de estar em altos e baixos emocionalmente. Então, quando você está muito inconstante emocionalmente, com pensamentos, algumas pessoas não conseguem se manter estáveis, seguras. E aí vai atingir diretamente o lado profissional, relacionamento dessas pessoas. E aí como você vai fazer para reverter um tal contexto? A resposta desse questionamento, e nós vamos questionar bastante nessa live, está no autoconhecimento, direcionando principalmente para o autoconhecimento emocional. Pensamentos geram emoções. Quem sente é o corpo. Lembra disso? Então, o autoconhecimento, ele te leva a descobrir quais são os seus pontos fortes. Parou para pensar sobre isso? Mas também, quais são aqueles pontos que merecem a sua atenção, que precisam ser mais trabalhados, mais desenvolvidos? Quais são as suas características sabotadoras? Você tem autossabotagem, procrastinação, crenças limitantes. Quais são? O processo de autoconhecimento, ele leva a gente a desenvolver e fortalecer a nossa autoestima, porque você vai identificando a sua competência,
os seus pontos de melhora, mas também os seus pontos fracos, os seus pontos de medo, as suas limitações, as suas frustrações. E vai aprendendo a controlar as emoções, por exemplo, respirando, de acordo com cada cenário. Nós somos atacados o tempo todo das nossas relações, com as relações com o mundo. Quando a gente se relaciona com as pessoas às vezes não estão fazendo com a gente. Elas estão com uma dor muito grande. A dor é delas. E elas, para cobrir aquela dor, que às vezes elas nem têm conhecimento, vão reagindo, agindo no primeiro impulso. E se você não tiver uma análise profunda, um autoconhecimento, você entra nessa vibe e acaba não tendo controle em cada cenário. Bom, com todo esse processo, você potencializa as suas habilidades. Em quê? Você vai tornando consciente de si mesmo. Sim, você vai se tornando capaz de lidar com as diversas situações que você é exposto no dia a dia. Eu posso garantir, hein, porque nós somos expostos a diversas situações, relações, acontecimentos, fatos inesperados, o dia a dia, e a gente tem que ter autocontrole. Tem que ter o discernimento que às vezes não é com você, é a dor da pessoa, a pessoa que está mal. E ela está agindo daquela maneira, mas não é com você. Se você observar direito, ela está passando por cima de todo mundo de repente. Estou dando um exemplo, tá? Às vezes é com você. Bom, e aí você tem que ressignificar. Aí eu te pergunto agora, vamos refletir. Você é capaz de identificar e compreender os seus próprios sentimentos, principalmente nesses cenários que você está sofrendo um impacto? Uma relação profissional, pessoal? Você consegue identificar e compreender os seus medos, as suas limitações, as suas potencialidades? Consegue controlar essas emoções de acordo com cada situação? Você tem buscado se conhecer e desenvolver uma habilidade de ouvir e compreender a si mesmo? Se perdoar, se amar. De repente você se abandonou e nem percebeu. Sim, quando uma pessoa às vezes age de uma maneira que você a machuca ou que vai passando por cima de tudo isso, não julgue, mas analise friamente como está a autoestima dessa pessoa, o autoamor. Porque por medo, por insegurança, por baixa autoestima, a pessoa tem necessidade às vezes de aparecer, de passar por cima de todo mundo, de querer mandar. Eu posso falar por experiência, gente, porque a minha transformação, estou buscando a minha transformação para ajudar vocês. Então eu já passei, tenho passado por cada uma dessas situações. Você vai aprendendo a se conhecer, e aí, conhecendo os seus medos, as suas angústias, os seus potências, você vai aprender a se controlar, não agir no primeiro impulso. Mas quais são os benefícios de você trabalhar e obter um autoconhecimento emocional? Primeiro, você vai encontrar uma felicidade em valores e em fatores internos e não externos. Não é que eu sempre falo isso aqui em live, não é que a gente não possa ter dinheiro, as coisas, conquistas, poder crescer profissionalmente. Não, não é isso. Mas tudo isso não preenche a dor, o vazio existencial. Então, quando você busca lá dentro de você, você vai ver que a felicidade se encontra lá dentro de você. Você vai aprender a aproveitar grandes oportunidades vencendo o seu medo, se você o tiver. Vai trabalhar isso. Vai desenvolver a sua autoaceitação. E não é fácil quando você tem que aceitar que você erra, que você tem limites, que você tem defeitos. Porque achar que a gente é legal para si, isso é fácil. Difícil é o lado sombra da gente. Isso não é fácil de aceitar, mas você vai se aceitar. Vai diminuir sentimentos negativos, tais como essa frustração que eu estou falando, ansiedade, melancolia, depressão. Sim, vai criar uma
sustentação, uma estabilidade emocional. É um trabalho árduo, dia a dia, momento a momento, acontecimento a acontecimento, fato com fato, pessoa a pessoa. Vai aperfeiçoar a sua comunicação, a sua relação, a maneira de falar, o tom de voz. Às vezes você está... um tempo atrás, uns dias atrás, eu vivi uma situação que eu sei que eu estou certa, na minha percepção. Eu tenho certeza que eu estou certa. Mas a pessoa não está preparada. E se eu falar o que eu penso e o que eu sinto, quem vai virar a bruxa, o monstro da história? Nossa, a Silene não mudou. Não, sou eu. A pessoa está preparada para ouvir que ela está errada e assumir o erro dela? Não. Então, eu analiso, vejo o momento de dor, a dor de frustração, de medo, de insegurança, de baixa autoestima. Vejo que eu também já passei por momentos, estive assim. E que aquela atitude não é comigo, é com ela. Esse problema não é mais meu, é dela. E aí, não me afeta. Eu ainda estou naquela fase de trabalho de inteligência emocional, de autoconhecimento, em que eu recebo o impacto de acordo com as atitudes das pessoas e das relações. Analiso, respiro, cheiro uma flor, sopro uma vela, me isolo, trabalho a minha mente, eu não falo, trabalho a minha mente, ressignifico e tá tudo certo. E eu não falo. Agora, um dia eu quero chegar, por exemplo, como Pablo Marçal, sim, porque ele é rápido nisso, ele não precisa nem chegar nessa fase de trabalhar, vocês já repararam? Ele não se abala, mas por quê? Ele é arrogante, ele é prepotente? Não, ele tem autoconhecimento, ele tem domínio dele mesmo. E aí quando você chega nesse domínio, nessa inteligência emocional, nesse autoconhecimento, nesse controle dos seus pensamentos, emoções e sentimentos, você não entrega a sua paz na mão do outro, o seu equilíbrio na mão do outro. É você o responsável, isso é cura. Estou falando dele porque está aí no momento e porque ele tem um controle grande disso. Isso é admirável. Eu não estou falando em proposta política, em ser ou não. Não, eu estou falando de controle emocional da mente, em conseguir não se desestabilizar, coisa que a gente a gente vê que outros não são assim, né? Não conseguem se manter equilibrados, com discernimento, não sabe nem o que falar muitas vezes. E isso é nas nossas situações do dia a dia, tá? Então vamos aperfeiçoar essa comunicação. Reconhecer o próprio valor. Nós temos valores. E às vezes a baixa autoestima, a crença limitante, a autossabotagem, os traumas da infância que você está preso lá naquilo, o comportamento que você desenvolveu, não foi estimulado a acreditar em si mesmo, você não dá valor para você. Não tem nem coragem, de repente, de cobrar o seu trabalho o valor que merece, pelos seus estudos, pela sua dedicação, pelo diferencial. Eu já passei por isso, em crenças de escassez. Tem que trabalhar. A gente vai crescer na produtividade, na nossa agilidade, nas nossas atitudes. Vamos criar uma consciência dos nossos próprios atos, atitudes. Eu fui budista, né? E lá falava de que é pensamento, palavra e ação. Então, primeiro a gente pensa. Mas se você tiver esse controle, lembra, eu já estou na fase que nem falo. Como é que vai ter uma atitude ruim? Porque depois vai se arrepender, vai estourar, vai ser impulsivo. Aí vai ter que perder a razão. Para quê? Então, quando você tem consciência dos seus próprios atos, chega nessa fase. Você vai descobrir que dentro de você vai surgir, porque já está lá, mas você que não entrou em contato, a sua força interior. Em situações críticas, por exemplo, de repente no fim de um relacionamento, numa briga, numa discussão de amizade, numa decepção, numa traição de uma pessoa que você esperava que ela fosse leal, que ela te apoiasse. Vamos lá, vou dar um exemplo bem pequeno aqui. Por exemplo, eu tenho amigos. Eu gostaria que essas pessoas, por exemplo, se tiverem que precisar de um fisioterapeuta, que me buscassem. Ué, nada mais justo. Estão precisando de um trabalho de alguém. E eu também vivo disso, preciso manter as coisas, vou apoiar a Silene. E aí eu tenho uma amiga que é cabeleireira, eu vou apoiar essa cabeleireira. É assim que deve ser, né?
Nem sempre é assim. Aí você se decepciona, machuca, não é verdade? Terminar um relacionamento, um namoro, não é fácil. Alguém não gostar de você, mas não é porque você gosta da outra pessoa que ele é obrigado a gostar de você. A gente tem que trabalhar isso, isso é crescimento. Muito bem, você vai aprender a desenvolver uma escutativa de si mesmo. Sim, não vai só viver a opinião dos outros, você vai dar valor e aprender a ouvir a sua opinião. Como você se sente? O que é importante para você? Até na maneira de se vestir. Tá? Lógico que quando as pessoas estão ali para te ajudar é uma coisa. Quando você pede, eu posso ver, gente, se não me pedir, eu não faço. Porque quando pedem, você pode ajudar. Quando não pedem, você está dando palpite. E palpite não é legal, pelo menos é a minha percepção. Então, nós vamos obter um crescimento considerável na nossa qualidade de vida, no bem-estar. Bom, mas como exercitar o conhecimento sobre si mesmo? Como se dominar as emoções? Bom, exercer o autoconhecimento não é uma tarefa simples, não é para qualquer um, porque eu em consultório tenho experiência de que a maioria não quer assumir as rédeas da própria vida, gosta de ser vítima, de achar que tem uma pílula milagrosa que vai resolver, um remédio, uma técnica, vai ajudar, mas não vai resolver. Mas aí o profissional que não é bom, Deus não me ajudou, meu pai que é culpado, meu namorado, meu patrão, papel de vítima. Então é muito difícil as pessoas quererem assim trabalhar, então não é uma tarefa simples. Vamos refletir, tá? Vou trazer uma reflexão aqui para você desse autoconhecimento. Você se conhece de forma plena? Acredita que pode se conhecer ainda melhor? É possível isso? Já parou para pensar e entender quais são seus comportamentos, suas atitudes que estão contribuindo ou impedindo para que você consiga alcançar as suas metas incríveis, os seus sonhos? Sim, porque são seus comportamentos, as suas palavras, as suas atitudes que estão contribuindo ou te atrapalhando, te impedindo disso. Você sabe como trabalhar a autoestima de uma maneira positiva? Porque você tem que se gostar. Tem que gostar da sua aparência, de cuidar de você. Não tem nada demais. Isso não é aquela vaidade de orgulho, prepotência. É autoamor. Você se ama? Será que você se ama? Você tem se abandonado? Por que você se abandonou? Tem consciência da qualidade dos seus pensamentos? São bons, são ruins? De lamentação, de crítica negativos, de falar mal do outro, de julgar? Ou são de esperança, positividade, de trazer uma empatia? Como você sabe que os seus pensamentos, você tem consciência que eles interferem na sua saúde integral, no seu corpo, nas suas sintomas, sinais, dores, mal-estar, doenças? Interferem na sua vida, seus pensamentos? Se sente apto para negociar e solucionar os problemas que você possa ter, efetivamente, de uma maneira clara, objetiva, direta, sabe enfrentar, ter decisões? Já parou para analisar a situação com mais de um ponto de vista? Se colocar no lugar do outro, porque eu estou certa, mas o outro também acha que está certo. Sabe ser mais flexível? Vai travar o corpo, hein? Trava sim. Eu posso te garantir que existe um empoderamento suficiente dentro de você para ir muito além, para fazer da sua vida ir além, seus objetivos, os seus sonhos. Mas para isso faz necessário, por exemplo, você desenvolver algumas habilidades que incluem a sabedoria de lidar com sentimentos adversos,
Sim. Contrariedades, indigestas, sim. Com cenários problemáticos, relações, pessoas, críticas, julgamentos, calúnias, situações, cenários problemáticos, mas também de muita pressão. Olha a inteligência emocional que eu citei agora, a gente de exemplo no começo da live. É pressão, é problemático, mas tem que ter uma inteligência emocional. Você sabe como obter a facilidade em transformar os seus sonhos, os seus em objetivos reais? Com planos de ação que possam ser concretizados. Não adianta não ter um sonho maluco. Sabe essas coisas? Nós somos co-criadores, sim. Eu acredito nisso e trabalho isso em mim. Mas eu ficar aqui sentada na minha cama, amanhecer, ficar o dia inteiro falando, eu vou ter um helicóptero, eu vou ter um helicóptero, por exemplo, tá? Não vai levar a nada, gente. Não é assim a cocriação, tá? Mas eu projetar, programar, trabalhar minha mente em passo a passo, evoluindo devagar, mudando por dentro, trabalhando não só meus bens materiais na minha cocriação, mas também numa qualidade de um ser humano melhor. Bom, melhorar o gerenciamento do seu tempo e das suas atividades, sim, porque lembra, eu comecei a live falando que nós já estamos na última sexta-feira de agosto e quando a gente abrir o olho, nós estaremos em dezembro de 2025. E aí, você está administrando, aproveitando, administrando, gerenciando bem o seu tempo? O que você faz sobre o seu tempo ou você perde tempo? Você cria soluções mais criativas para algum problema, algum processo que tenha muita dificuldade. Lembra, eu acabei de falar, nós somos co-criadores. Temos que trabalhar essa mente para conectar com essa inspiração, com essa ideia, trabalhar a imaginação, trabalhar a criatividade. Você tem que fazer isso por você. Através do autoconhecimento, é possível desenvolver uma compreensão profunda de quem é você, o que te desafia, o que te motiva, quais são os padrões de emoções que você está vivendo nesse momento. Sim, é possível você aprender a ter um maior autocontrole diante de qualquer situação. E eu posso garantir, porque eu já fui mais impulsiva, já fui mais brava, já me arrependi, agi muito no primeiro impulso. Hoje não, mas eu venho trabalhando a minha inteligência emocional, meu processo de cura, as técnicas quânticas, o autoconhecimento. E tem sido uma grande oportunidade de aprendizado. Que escola! Cada pessoa, cada situação que alguém faz alguma coisa, são bons professores para mim treinar, oportunidades de eu treinar esse trabalho interno. É assim que você deve olhar, tá? Não como um caos, você está criando o caos. Nós podemos dizer que a pessoa que tem autoconhecimento, ela sabe profundamente quais são as suas preferências, os seus valores, seus objetivos, os seus pontos fortes. E também o que ela tem que melhorar nela. Porque você vai questionar isso, vai refletir sobre isso, vai buscar a solução disso, vai ressignificar, mudar a percepção. Isso porque ele é um processo de avaliação individual. Você identifica quais são as principais características e sabe como é o seu comportamento. Você se conhece, você vai aprendendo a se conhecer, porque a gente não para, a gente sempre acha que é vítima, que é o outro, porque já foi, eu nasci assim, eu sou sempre assim, o que eu vou fazer? Minha avó era assim. Vamos curar? Está disposto a curar? Ou vai ficar em cima de uma cama lamentando e reclamando da vida? Ai, que vida ruim, tô indo, nada acontece de bom. Você está fazendo alguma coisa para que aconteça de bom com você? Esse processo, então, ele exige um mapeamento interno das nossas ações. Uma compreensão de que existem alguns pontos na gente que precisam ser mudados. Algumas atitudes, alguns pensamentos. E para a gente se tornar indivíduos melhores, a gente tem que mudar. Isso é evolução. Isso é crescimento emocional. Isso é desenvolver uma inteligência emocional.
Esse processo de autoconhecimento exige treino, sim. Pode ajudar você na sua vida pessoal e na sua vida profissional, porque você vai aprender a lidar com você e aí você não vai reagir, e isso é muito bom. Mas como praticar o autoconhecimento? Lá vou eu para dar algumas dicas, como eu sempre dou nas lives. Questione-se sobre alguns pontos, tente entender o seu sentimento, as suas emoções. Reflita. Reflexão sempre vai te despertar, abrir lacres mentais. Não tenha medo de mudar ou de opinião. Não, nós estamos aqui para ressignificar. Eu erro, eu pensava assim, agora não. Então a gente tem que desconstruir ideias de antigos conceitos. De repente você estava errado, aprendeu daquele jeito e não é mais assim. O mundo evolui. Mude, não tem problema. Ressignifique. Busque implementar novos hábitos de vida. De repente você sempre não gostou de atividade física. Isso é importante para a sua saúde física e mental. Que tal você começar? Por exemplo, defina um propósito de vida. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Reflita sobre isso. O que te motiva? O que te move? O que inspira você? O que te faz levantar a cada manhã da sua cama? Qual a maneira que você deseja deixar a sua marca no mundo? Reflita, descubra, pense quais são os seus valores e você os tem. Sim, o que realmente te inspira, te dá vontade, alegria, insatisfação. O que você faria se não precisasse de dinheiro? Reflita, pense. O que faz com que você tenha vontade e alegria em trabalhar? Bom, além de se questionar e refletir sobre os seus propósitos, seus ideais, é preciso que você trabalhe para ter confiança, segurança suficiente para entender quais serão as escolhas benéficas e que trarão melhorias para o seu bem-estar, para a sua saúde física, mental e integral. Aprenda a dizer não, respeite-se. Busque ferramentas para se conhecer melhor. Necessário muitas vezes buscar ajuda profissional. Se você quer realmente se curar, tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos, vale a pena tirar um tempo para refletir, para sua reflexão, para os seus questionamentos, além de investir na sua reforma íntima, ressignificando a sua percepção, mudando seus hábitos, valores e comportamentos. Pense nisso. Se você perdeu alguma parte dessa live, daqui a pouquinho eu deixo aqui no Instagram da doutora Silene Paz ou no canal do YouTube. Se você não conseguir sozinho e precisar de ajuda, eu posso te ajudar. Tchau, gente. Até a semana que vem, que já é setembro. Pense no seu tempo e nas suas atitudes. Tchau! Obrigada pelo carinho e atenção de cada um de vocês, viu? Obrigada!